Eu sei o que você deve estar pensando e fica tranquilo, tá? Eu não vou dar aula de matemática, eu vou dar aula de biologia. Mas tem um porém. Dessa vez a matemática vai se fazer presente. Quando iniciamos nosso estudo de genética, fomos apresentados a um dos maiores cientistas do mundo. Ele, que era monge e que se tornou pai da genética, deu origem a essa ciência através de seus estudos com ervilhas. Gregor Mendel, seu nome, era um monge que adorava matemática. E foi graças a essa paixão pela matemática que Mendel deu origem à genética. Ao fazer uso das noções de probabilidade, Mendel conseguiu determinar como era o funcionamento do mecanismo de transmissão de características que hoje nós apelidamos de hereditariedade. Prestem bastante atenção e percebam que a primeira lei, a lei da segregação dos fatores, está intimamente ligada às noções de probabilidade. Como assim, Gabriel? Vamos lá, presta bastante atenção, tá? Que esses dados aqui também não são à toa. Vamos lá. A segregação dos fatores diz exatamente o seguinte, abre aspas, as características de um indivíduo são determinadas por um par de fatores, que se segrega quando da formação dos gametas. E cada fator é herdado por um gameta que o conduzirá para o descendente. Fecha aspas. Minha gente, presta atenção na definição da primeira lei de Mendel, a lei da segregação dos fatores. Ela é muito clara e você consegue perceber a probabilidade se encaixando intimamente nesta lei. Compreendam aqui comigo, acompanha comigo. A primeira lei de Mendel diz que as características são determinadas por um par de fatores. Esses pares de fatores são as heranças monogênicas, beleza? Mendel ainda não sabia que existiam heranças diferentes dos padrões que ele encontrava nas ervilhas do gênero Pisum, mas ele, até o momento, analisava heranças determinadas por dois fatores, dois alelos, o que nós chamamos hoje de genótipo, né? Então tínhamos dois alelos que se segregavam quando da formação dos gametas. É a segunda parte, né? Que se segregam quando da formação dos gametas. O que isso significa? Significa que você tem um genótipo e que esse genótipo vai ser segregado e um desses alelos vai para o teu descendente. Um desses. Aí eu te pergunto, se eu jogar um dado destes, eu tenho como determinar qual é o número que vai cair? Se eu jogar sem ser um dado viciado, tá? Sem nenhuma maracutaia. Eu peguei um dado e eu joguei. E eu tenho como saber, simplesmente por ter jogado este dado, antes que ele caia no chão, eu tenho como saber previamente qual é o resultado que ele vai dar? Não. Eu tenho como ter uma ideia da probabilidade, das chances daquele resultado ser, de fato, aquele que eu verei ali no final quando o dado cair no chão. Então, percebam que a probabilidade está também na segregação dos fatores. Afinal de contas, se eu tiver, por exemplo, um genótipo heterozigoto, aí vamos falar agora do albinismo, eu tenho um azão e um azinho, um alelo azão, um alelo azinho, um alelo dominante e um alelo recessivo. Qual será herdado pelo meu descendente? Qual será aquele alelo que meu gameta levará, conduzirá para o meu descendente? Eu tenho como saber previamente? Ah, o senhor pode fazer um mapeamento gênico. Não, não, não. Antes de mais nada, eu tenho como saber? Não. Exatamente. E por ser um fenômeno
onde eu trabalho com possibilidades, eu tenho, claro, um fenômeno probabilístico aplicado à hereditariedade. Logo, Mendel percebeu que poderia trabalhar sim com a probabilidade. E é por esse motivo que nós, sempre que resolvemos uma questão de genética, determinamos ali os valores, geralmente frações ou até mesmo porcentagens. Geralmente, quando a gente fala em probabilidade, é fração, tá? Quando eu falo em porcentagem, é porcentagem. Mas quando eu falo em probabilidade, eu estou falando em resultados fracionários, beleza? Então lembrem-se disso e a gente vai entender como é que isso se aplica à genética agora. Acredito que agora vai ficar muito mais fácil de você entender o porquê de utilizarmos sempre o número 4 nas nossas frações, quando o assunto é resolver uma situação, um problema de genética. Percebam que muitas vezes nós utilizamos 1/4, 2/4 e por aí vai. E tem um motivo? Tem, claro que tem. Justamente algo que vocês aprenderam lá atrás no primeiro ano, chamado meiose. A meiose é um processo de divisão celular na qual uma célula diploide dá origem a 4 células haploides. E essas 4 células apresentam exatamente o que? Metade do material genético da original. Quer dizer que uma célula com 46 cromossomos vai se dividir por meiose, dando origem a 4 novas células com 23 cromossomos cada. Isso significa que as características da original vão ser duplicadas e posteriormente distribuídas de forma equitativa para cada celulinha resultante, o que vai dar origem exatamente aos fatores segregados que Mendel citava na sua proposta, no seu estudo da hereditariedade. E para compreender melhor, é fundamental que nós utilizemos o quadro. E a partir daqui, acho que vai ficar muito mais aprazível para vocês. Imagine que essa nossa célula tem aqui os seus 46 cromossomos, mas dentro dela nós temos 2 cromossomos especiais. Esses aqui, ó, que nós vamos desenhar aqui no nosso quadro, ao lado da célula, tá? Esses 2 cromossomos abrigam genes, abrigam alelos, que são responsáveis por determinar se o indivíduo terá ou não o albinismo. Então, neste cromossomo aqui existe um alelo, e neste aqui, no seu homólogo, tá? Cromossomos homólogos, o par de cromossomos, vai haver também no mesmo locus gênico, um alelo ali, ó, depositado ali, um gene ali naquele cantinho, equivalente ao do coleguinha, do irmãozinho dele, do cromossomo homólogo, e esses dois juntos, ou seja, o par de alelos, vão determinar se o indivíduo vai ser albino ou não. Este aqui tem um alelo azão, e este aqui tem um alelo azinho, beleza? Então, ó, azão e azinho, um genótipo heterozigoto, isso mesmo. A minha célula vai se dividir por meiose, e quando da realização da meiose 1, a célula dará origem a 2 células intermediárias. Contudo, para que essas 2 células intermediárias surgissem, foi necessário que eu duplicasse esse meu par cromossômico. Então eu duplico, divido. Então cada uma dessas vai receber 2 cromossomos, beleza? E aqui vai existir um alelo azão, um alelo azinho, um alelo azão, um alelo azinho. Por quê? Porque houve, antes da meiose, uma duplicação. Beleza? Houve a duplicação. Aqui eu consegui depois distribuir, né? Mas começa o primeiro X da questão. Eu sempre vou distribuir azão, azinho, azão, azinho, ou talvez eu distribua de forma diferente.
Será que eu posso trocar pedacinhos dos cromossomos com crossing over, permutação? Isso vocês lembram lá de biologia celular. Posso. Então, nessa situação, não significa que vai ser sempre assim, tá? E, posteriormente, irá ocorrer mais uma fase da meiose. E nessa segunda fase da meiose, nós vamos ter a origem de 4 novas células. Cada célula dessa vai apresentar dentro de si um cromossomo, certo? Então aqui eu vou ter um cromossomo, aqui eu vou ter um cromossomo, nessa um, ok? Então, se aqui eu tinha um cromossomo azão e aqui um cromossomo azinho, o azão veio para cá, o azinho veio para cá. Se aqui eu tinha um azão e um azinho, o azão veio para cá e o azinho veio para cá. Quantos resultados eu tenho no final das contas? 4. Deixa eu apagar aqui. 4. 4 células derivadas da meiose 2. Perceberam? Por isso eu trabalho com o número 4 sempre. Porque eu tomo por base a reprodução sexuada e por tomar como base a reprodução sexuada, eu trabalho exatamente com a quantidade de gametas que são gerados a partir de uma meiose. Perceberam? E vê que interessante, diante desses 4 resultados, eu vou combinar com mais 4 possíveis resultados que foram oriundos da gametogênese de outro indivíduo da mesma espécie, mas de sexo oposto, e dar origem a um indivíduo novo, derivado desses 2 materiais genéticos que se fundiram, ou seja, um descendente que herdou as características de seus parentais. Então, por isso nós trabalhamos com o coeficiente 4. Por isso que está sempre ali embaixo o 4 nas nossas frações. E diante disso eu posso, por exemplo, dizer que se eu analisar apenas uma dessas possibilidades, eu estou analisando 1 sobre 4. Se eu analisar 2 sobre 4. E por aí vai. E, bom, a partir daqui vai dar uma iluminada, uma alumiada aí no juízo para que a gente siga para a próxima situação. Agora que vocês entenderam melhor esse processo de determinação do alelo mediante a divisão meiótica, eu quero que vocês me acompanhem aqui em mais um exemplo que nos concederá algumas informações sobre como a probabilidade ainda impacta diretamente a genética. Imaginem que um indivíduo de genótipo heterozigoto para o albinismo casa-se com uma indivídua também heterozigota para o mesmo caráter. E, bom, as possibilidades são inúmeras. Afinal de contas, eu posso ter um gameta proveniente deste alelo dominante, combinado com um gameta também de alelo dominante do outro. Logo, eu terei um indivíduo homozigoto dominante. Posso ter também esse mesmo alelo azão combinado com um alelo azinho e apresentar um indivíduo heterozigoto. Posso ter o alelo azinho daqui com o azão de cá, ocasionando a formação também de um genótipo heterozigoto. E por fim, este azinho com este azinho, que também dará origem a um genótipo, mas dessa vez com a característica do albinismo. E, bom, as 4 possibilidades estão aí. Mas, digamos que este era o boyzinho e esta aqui era a boyzinha. E, bom, esses fatores não eram os únicos que eles tinham. Se eu perguntar a vocês qual a probabilidade deste casal ter um descendente albino, vocês vão me dizer, claro, que é 1 sobre 4.
Mas e se eu te perguntar qual é a probabilidade do descendente deste casal ser polidáctilo? Professor, mas a gente estava resolvendo de albinismo. Exatamente. Vamos responder agora ao questionamento de polidactilia. Imagine que este mesmo homem apresenta também um genótipo Pzão, Pzinho para a polidactilia. E sua cônjuge apresenta o mesmo genótipo. Nós temos a formação de 4 possíveis genótipos. São eles Pzão, 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 Pzinho, Pzão, Pzinho e o último Pzinho, Pzinho. Percebem que este último aqui é um alelo, é um genótipo formado por alelos recessivos? Beleza. A polidactilia é dominante. Eu tenho 3 chances dele ser polidáctilo, mas uma entre 4 dele não ser polidáctilo. Então aqui 1 sobre 4 dele ser albino e 1 sobre 4 dele ser o quê? Não polidáctilo. Não polidáctilo. Vou botar só o pezinho aqui, não vou apagar os dados ainda. E diante disso, começamos a analisar a regra do I e a regra do O. O que são essas duas regras? São regras de probabilidade, mas que se aplicam brilhantemente na genética. Quer ver? Vamos lá. Preste atenção nos nossos dados. Agora eles vão servir e muito para o que nós vamos analisar. Se eu jogar um dado, qualquer um deles, imagine que esse de cima eu peguei e joguei. Qual a probabilidade de eu tirar um 6? Pensou aí? Beleza. Se você respondeu 1 sobre 6, você está correto. Se você não respondeu isso, você não está correto. Talvez você estivesse trabalhando com outras razões. Mas enfim. E aí, 1 sobre 6 é o resultado. Se eu jogar um dado, a minha probabilidade de tirar o número 6 é 1 entre 6. 6 lados do dado. Mas me responde uma coisa. Qual a probabilidade de eu tirar 6 também jogando esse dado? Óbvio, 1 sobre 6. Se eu jogar qualquer dado, a probabilidade de tirar o número 6 é 1 entre 6. Mas e se eu jogar os dois dados ao mesmo tempo? Agora começa a ficar difícil, né? Se eu jogar os dois dados ao mesmo tempo, qual a probabilidade de que esse 6 caia 2 vezes? Ah, te peguei, né? Qual a probabilidade de cair, bom, um 6 e um 2? Qual a probabilidade de cair um 3 e um 4? Ou melhor, qual a probabilidade de cair ou 3 ou 4? Muda? Muda sim. O valor que nós temos quando eu jogo os dois dados e eu pergunto qual a probabilidade de cair 3 e 4 é um tanto quanto restrito. Mas se eu disser ou 3 ou 4, as chances aumentam. Porque é um dos dois. A probabilidade de cair um dos dois. Se eu te perguntar aqui qual a probabilidade do indivíduo ser albino, você sabe. Qual a probabilidade dele não ser polidáctilo, você sabe. Mas e se eu te perguntar qual a probabilidade dele ser albino e não polidáctilo? Ou seja, só ter o albinismo, mas não ter polidactilia. Aí o que você vai fazer? Depende. Depende do que a questão está te falando. Se a questão estiver te falando e no enunciado, ou seja, qual é a probabilidade dele ser albino e não polidáctilo, você vai ter um resultado. Se a questão te disser qual a probabilidade dele ser albino ou não polidáctilo, aí a coisa vai mudar. E é isso que eu quero mostrar a vocês. Eu vou apagar o quadro e a gente vai analisar esses resultados agora. Ao realizarmos o cruzamento
entre dois indivíduos duplamente heterozigotos, percebemos que os resultados nos conduziram a dois valores bem importantes que analisamos anteriormente. O primeiro valor era 1 sobre 4 para o descendente ser o quê? Albino. E o segundo valor era de 1 sobre 4 para que o descendente não fosse o quê? Polidátilo. Beleza. E aí a pergunta que eu fiz a vocês anteriormente foi: qual é a probabilidade do indivíduo ser albino e não polidátilo? Ou seja, não pode ter polidactilia, mas eu quero saber a probabilidade dele ser albino. Beleza? E aí vem o porém. Tudo vai depender da regra do I ou do OU. Como assim? Regra do I e regra do OU são duas regrinhas da probabilidade que vão me determinar se o indivíduo será de fato um ser que vai depender da interação desses dois resultados diretamente ou de uma independência dos resultados quando da análise do problema. É o que, Gabriel? Vamos lá. Espera aí que você vai entender. Depende do que vier. Se for I, significa que o indivíduo terá albinismo e também não será o que? Polidátilo. Ao mesmo tempo, ele terá as duas resultantes em si. Ele terá os dois genótipos estabelecidos anteriormente em si. Já no caso da regra do OU, eu terei ou um ou outro, ou ele é albino, ou ele não é polidátilo. E automaticamente os resultados mudam. Mas como é que eu vou determinar isso? Através da regra do I ou do OU. Se for I, tu multiplica, tá? Então é um caso de multiplicação. Eu acho que vocês nem usam mais esse sinal, então multiplicação. Tu multiplica. E se for OU, tu soma. Beleza? Então lembra disso. Isso é muito importante. Se a questão te perguntar qual é a probabilidade do indivíduo ser albino e não polidátilo, fácil. Tu vai pegar o primeiro resultado, né? Vou fazer de azul aqui para vocês terem uma evidência. 1 sobre 4. E se aí tu multiplica. Logo, tu vai multiplicar pelo outro resultado, que também é 1 sobre 4. E se for o professor, se a questão me perguntar assim, qual é a probabilidade dele ser albino ou não polidátilo? Então vamos lá. Se for ou, tu soma. Então é uma adição. E existe uma regrinha que eu gosto muito de ensinar meus alunos de fazer a operação com frações de uma forma bem mais prática, bem mais objetiva. E quando se trata de somas e subtrações entre frações, eu tenho o rostinho feliz, tá? Acho que vocês estão vendo o rostinho feliz aí. E o rostinho feliz funciona do seguinte modo. 1 multiplica por 4 e dá 4, beleza? 4 multiplica por 1 e dá 4, tranquilo? E isso aqui eu vou somar. Sobre 4 vezes 4, 16. Então aqui vai dar 8 sobre 16. Que se eu for reduzindo, né, reduzindo, vai chegar a 1 sobre 2. E esse é o resultado final. Beleza? Então a probabilidade é 1/2 ou 50%. Mas se eu for dar uma analisada aqui, a coisa muda. Por quê? Porque aqui é boca feliz e boca triste. Certo? E aí, na boca triste, boca feliz, nós compreendemos que, deixa eu botar aqui, o sinal de igualdade, 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4,
Nós temos aí, ó, 16. Tá aí meu resultado. 1 sobre 16. Professor, são dois resultados diferentes? Exatamente. Se a questão te perguntar qual a probabilidade dele ser albino e também não ter polidactilia, essa é a resposta. Se a questão te perguntar qual a probabilidade dele ser albino ou não polidáctilo, essa é a resposta. Então, o enunciado é a pegadinha das questões de genética, principalmente nessas que têm a contribuição da probabilidade. Assim como, se a questão se referir ao sexo do indivíduo específico, vai ter a metade do valor, tendo em vista que nós temos as duas possibilidades de sexo. E isso a gente já falou em aulas anteriores. Mas aqui eu quero evidenciar a regra do I ou do OU e mostrar a vocês o quão ela é importante na resolução de situações de problema de genética. Analise a situação, se ela estiver trabalhando com dois fatores simultaneamente e tiver um I, tu vai multiplicar os resultados. Se tiver OU, tu vai somar os resultados. Não esquece disso. Eu vou ver se eu resolvo alguns exercícios e posto para vocês compreenderem isso melhor. Tranquilo? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Na realidade, eu tô até um tanto quanto inseguro nessa aula porque tá de madrugada, beleza? Então eu estou às 2 horas da manhã gravando aula, beleza? Então eu estou gravando aqui na solidão no meu quarto e pedindo a Deus para não acordar ninguém. Mas eu precisava gravar essa aula para vocês. Então, muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus, um cheiro bem grande e até mais. Tchau, tchau.